Agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar trazendo mais uma vez a palavra do Senhor e também agradecer por cada vida que Deus trouxe aqui neste lugar. Sempre costumo dizer, Deus nunca erra e não faz nada por acaso. Se Deus preparou este encontro, irmãos, é porque era da vontade dele falar algo aos nossos corações nessa noite de hoje. E eu quero convidar toda a igreja a nós abrirmos a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. É um texto que todo crente gosta, Quase todos conhecem também. Já pregamos algumas vezes sobre ele, mas Deus sempre está renovando a sua palavra no nosso entendimento e nos nossos corações também. Os irmãos podem abrir Eclesiastes capítulo 3 e já podem tomar assento em nome de Jesus. Agora eu vou falar com Pedro igual a pastora Salvadora. Se puder colocar mais um pouquinho de retorno, porque senão a gente pensa, irmãos, está falando baixo, daqui a pouco está gritando. Bênção de Deus, melhorou, bênção de Deus. Eclesiastes capítulo 3, todos acharam? Amém. Quem achou, dá um glória a Deus bem animado aí para Deus, irmãos. Esse foi o mais animado, um glória a Deus bem animado aí, irmãos, para o nosso Deus. Aleluia, irmãos, em nome de Jesus. Palavra de Deus, irmãos, nós já pregamos aqui, nesse capítulo de Eclesiastes, e da outra vez que Deus me deu esse tema, Deus colocou como título tempo e propósito. Mas hoje eu creio que Deus vai fazer um pouquinho diferente. Nós vamos estar aqui discorrendo sobre alguns versículos dessa palavra, e eu creio que em cada versículo Deus vai estar nos trazendo um ensinamento prático para as nossas vidas. Porque essa palavra ela é tão maravilhosa que eu entendo que nessa palavra, irmãos, cada versículo dessa palavra é um ensinamento que nós podemos guardar para as nossas vidas. Então a palavra começa assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Irmãos, onde nós vivemos? Debaixo dos céus, E há um propósito e há um tempo determinado para todas as coisas. Quem é que determina todas as coisas? É o homem ou é Deus? É Deus, Às vezes nós vemos o homem falando assim, eu determino. Eu fico pensando, quem é o homem para determinar alguma coisa? Quem determina é Deus. Nós podemos dizer, eu creio que isso vai acontecer. Nós podemos dizer, eu profetizo que isso vai acontecer na minha vida. Agora dizer, eu determino, quem tem o poder para determinar é o nosso Deus. E Deus, ele já determinou todas as coisas. Deus, ele já sabe, irmãos, de tudo que aconteceu no passado, tudo que acontece no presente e tudo que vai acontecer no futuro. Deus, ele já concretizou o seu plano de salvação através de Jesus. Nós estamos no estágio, nós estamos só de passagem nessa terra, nós somos peregrinos nessa terra, mas o plano de salvação foi concretizado não somente com a morte de Jesus, mas também com a ressurreição de Jesus. Ainda faltam alguns eventos. Falta Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Falta Jesus aqui estabelecer o seu reino eterno com todos os habitantes salvos dessa terra. Ainda falta alguns eventos para nós seres humanos. Mas a Bíblia fala que para Deus, irmãos, tudo já foi consumado, tudo já foi concretizado. E a Bíblia diz que todos os nossos dias já foram escritos no livro de Deus. Antes de existir o primeiro dia, todos já foram escritos no livro de Deus. É claro que nós podemos fazer as nossas escolhas, é claro que nós podemos tomar as nossas decisões, mas nada pega Deus de surpresa, irmãos. Deus já sabe de todas as coisas e Deus já concretizou todas as coisas. A pergunta é, nós vamos viver esse plano que Deus já consumou? Esse plano que Deus já concretizou? Ou nós vamos deixar de viver esses planos de Deus para viver no nosso próprio entendimento e nas nossas próprias escolhas? A escolha é nossa, o plano é de Deus, mas a escolha se nós vamos fazer parte deste plano ou não, cabe a cada um de nós. Hoje mesmo eu estava conversando com a irmã lá fora, e eu falei, olha irmã, Deus ele respeita as nossas decisões. Por que muitas vezes uma mãe faz tudo certo ali para o seu filho, ensina o filho no caminho que deve andar, aconselha no caminho certo, e muitas vezes ainda o filho se desvia, o filho não aceita, o filho desobedece? Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus respeita as nossas escolhas, Deus não vai me impedir de tomar uma decisão. Deus ele pode me orientar, Deus ele pode me alertar,
Deus, ele pode até mesmo me tratar para que eu não tome essa decisão. Mas se mesmo assim eu temar e tomar essa decisão, irmãos, Deus, ele vai ali permitir, Deus, ele vai respeitar a minha própria escolha. Se eu quiser subir num prédio de 10 andares e pular lá de cima pela minha própria escolha, Deus, ele pode fazer de tudo para que eu não faça isso. Mas se eu decidir por isso, irmãos, vai ser a minha decisão. E no final, Deus, ele respeita a decisão de cada um. Quem quiser ser salvo, quem quiser ir para o céu, Jesus, ele falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, tudo está determinado, mas a melhor notícia é que nós podemos fazer parte do projeto de Deus, crendo na palavra dele e crendo naquele que ele enviou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha só, tudo tem um propósito debaixo do céu. Por que você está aqui hoje? Pastor, eu estou aqui somente porque eu quis vir, e eu estou aqui porque eu tomei minha própria decisão, como o Senhor falou, e eu estou aqui porque eu decidi por mim mesmo. Tudo bem, você teve o direito de escolher, mas pode ter certeza que Deus, ele usou um meio, ele criou situações para que você estivesse aqui nessa noite, e você estando aqui, você vai sair daqui com a sua vitória, se você crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele não faz nada por acaso e ele nunca erra. Nosso irmão estava dando testemunho, e nós nos alegramos, né? A Bíblia fala que nós temos que nos alegrar com os que se alegram. Mas depois eu vou até contar os detalhes para o Joabe, né, de como foi essa questão, né, do emprego que Deus abençoou ele. Eu falei, rapaz, mas Deus é fiel mesmo. O varão, irmãos, que foi usado para arrumar esse emprego, né, para o Joabe, este varão eu liguei para ele, conversei com ele e falei, olha, tem um servo de Deus, tem um irmão nosso precisando, né, de uma porta de emprego, e aí nós pensamos em você, e nós queríamos que você nos ajudasse nisso, né? Nós estamos orando a Deus e queríamos que você nos ajudasse nessa situação. E ele falou desse jeito, pastor, eu vou conversar com os conhecidos meus, e eu creio que ainda nessa semana ele já vai estar trabalhando. Ele profetizou, e eu falei, eita glória, já acreditei, já criei, né? E falei, eita glória. Irmãos, e do jeito que Deus está fazendo as coisas, eu estou enxergando pelos olhos espirituais, né? Do jeito que Deus está encaixando tudo, Joabe, pode ter certeza, Deus que abriu essa porta, e a Bíblia fala, a porta que Deus abre e ninguém fecha. Nós podemos recusar entrar na porta, né? Estar aonde Deus quer que a gente esteja. Mas Deus, ele não fecha a porta que ele abre. E quando ele fecha, para abrir uma melhor, ou então para nos dar livramento. Então, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O irmão passou alguns dias de lutas, alguns momentos de lutas, né? O casal passou, mas há todo o propósito e há um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo de se alegrar chegou na vida deles. E no versículo 2 diz o seguinte, há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de nascer e tempo de morrer. Irmãos, nós temos que respeitar as fases da vida. Nessa vida nós nascemos, nessa vida nós crescemos, temos as nossas experiências, mas vai chegar um dia que nós vamos morrer, né, nessa terra. Aí se eu perguntar, quem quer ir para o céu? Todos vão levantar as mãos, né? Eu quero, pastor. Mas se o pastor perguntar, mas quem quer morrer? Aí ninguém quer, né? Espera aí, pastor. Ainda faltam algumas coisas para me aproveitar nessa terra, alguns planos para serem realizados, alguns sonhos para serem conquistados. Então, irmãos, apesar da gente saber que existe esse ciclo, nós temos muita dificuldade de aceitar esse ciclo. Nascer, a gente se alegra. A gente comemora a data de nascimento, irmãos. Mas quem é que comemora velório? Alguém comemora velório? Ninguém, né? Nós choramos muitas vezes o luto de um velório, irmãos. Então nós não acostumamos com isso. Sabe por quê? Porque o ser humano não foi feito para morrer. O ser humano, ele foi criado por Deus para ser eterno. Quando entrou o pecado no mundo, juntamente com o pecado, entrou também a morte. E como entrou a morte, nós temos que respeitar todas as fases. A pergunta é, como é que nós vamos viver essas fases das nossas vidas, né? Quando nós nascemos, quando nós estamos desenvolvendo, tendo as nossas experiências e até chegar à nossa morte, irmãos. Quero dizer uma coisa, o que vai determinar aonde nós vamos passar a eternidade são as escolhas que nós fazemos, né, nessas fases das nossas vidas, no desenvolvimento, na infância, na adolescência, na nossa fase adulta
e na nossa velhice também. As escolhas que nós tomamos nessa fase de vida é que vai determinar aonde nós vamos passar a nossa eternidade. E tem muitas pessoas, isso parece óbvio, mas tem muitas pessoas que estão desapercebidas quanto a isso, né? Estão deixando a vida passar, estão deixando o tempo passar e o tempo passa muito rápido e ainda não tomaram uma decisão, irmãos. Às vezes a pessoa fica adiando aquilo que é para uma decisão que era para ela tomar ainda hoje. Às vezes as pessoas ficam adiando. Às vezes as pessoas falam, não, quando eu estiver casado, eu tomo essa decisão de escolher a Deus. Quando eu tiver um bom emprego, quando a minha vida melhorar, quando as coisas começarem a mudar na minha vida, aí eu tomo a decisão de servir ao Senhor, de entrar numa igreja, fazer a obra de Deus. Lá na frente eu tomo essa decisão. Mas sabe de uma coisa? Nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui. Amanhã nós não sabemos o que pode acontecer com as nossas vidas. E vou falar uma coisa. Hoje eu fui para um aniversário, e nesse aniversário, ali o meu amigo que estava fazendo aniversário, ele falou a idade que ele estava fazendo, né? E minha prima também fez aniversário, falou a idade que ela estava fazendo. Eu pensei, meu Deus do céu. Ele falaram, eu tenho 38 anos, ela tem 37. E eu pensei, meu Deus, eu já estou com 48 anos. 10 anos a mais, irmãos. E eu penso, rapaz, e passou rápido. Antes eu pensava assim, antes quando eu tinha meus 20 e poucos anos, que alguém falava assim, eu perguntava a idade, e alguém falava, eu estou com 40 e tantos anos. Aí eu pensava, nossa, mas essa pessoa está velha. Já está com 40 e tantos anos, está velho. Será que vai viver muito tempo? Porque eu tinha isso comigo, porque para mim 40, 50 anos, para mim já era velho, irmãos. Hoje em dia eu estou com 48 e estou me achando tão novo. Só que passou tão rápido. Eu lembro quando eu fiz meus 25 anos, que eu perguntei para o meu amigo, quantos anos você tem? Ele falou, 50 e tantos. Eu falei, meu Deus do céu. Na Nova Cap, né? Aí, irmãos, de 25 anos para cá, passou tão rápido. Sabe por quê? A Bíblia fala que a nossa vida é como a neblina. Já viu como é a neblina? A neblina de manhã, quando está frio, parece aquela neblina, né? Espessa ali, parece aquela neblina ali. Muitas vezes você pensa que nem vai passar ali na hora aquela neblina. Aí passa um pouquinho, uns 5, 10 minutinhos, aquela neblina já está se esvaindo. Quando você vê que não, o sol já raiou. A neblina é algo que surge, mas se dissipa muito rápido. A nossa vida também é assim, irmãos. Então tem muitos perdendo tempo para tomar uma decisão. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Só que a palavra de Deus fala que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá, irmãos. E aquele que crê nele não morrerá, mas viverá para sempre. Hoje nós podemos, né, quem não tomou essa decisão ainda, seja aqui na igreja, seja na live, seja onde a minha voz chegar, hoje é dia de tomar uma decisão. Ah, pastor, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Vai ver que o tempo ainda não foi determinado na minha vida. Mas já foi determinado uma coisa. Deus já deu o poder de escolha para cada um. Não deixe para amanhã a decisão importante que nós podemos tomar hoje. Porque há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. E há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, há tempo de plantar, mas há tempo de colher também. Talvez você esteja na fase de plantação, vai chegar o momento de você colher. Agora tem uma coisa interessante também. Muitas vezes nós plantamos coisas erradas. Muitas vezes a nossa plantação está uma plantação ali totalmente errada. Então, se nós plantamos coisas erradas, nós vamos colher coisas erradas também. Mas a boa notícia dessa palavra que diz que há tempo de plantar, mas também há tempo de arrancar o que se plantou. Muitas vezes nós plantamos decisões erradas. Às vezes nós plantamos escolhas erradas. Aí começa a dar tudo errado. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá a oportunidade. Ele fala, meu filho, você pode arrancar essa plantação aí todinha e pode começar de novo. Você plantou coisas erradas até agora, tomou decisões erradas, escolhas erradas, mas você pode arrancar tudo isso e voltar a plantar coisas certas, coisas boas, boas sementes. Eu passei muito tempo da minha vida plantando sementes más, sementes de maldade, né? Semente de vícios, semente de farras, semente de pecado neste mundão. Passei muito tempo da minha vida. Chegou o momento que eu olhei para a minha vida, chegou o momento que eu olhei para a minha família, minha esposa triste, meus filhos tristes e assustados, com brigas, discussões, bebedeiras, farras, meus filhos assustados. Chegou um dia que eu olhei para os meus filhos
E chegou um dia que eu me olhei no espelho. Literalmente, irmãos. Eu fui de frente para o espelho, estava ali bêbado, né? Tinha brigado com a esposa. Meus filhos tinham chorado por causa da briga. Meus filhos estavam ali muito, muito tristes. Suzana e o Pedro, né, eram bem novinhos ainda, estavam tristes ali, chorando, porque viu eu e a minha esposa brigando. E aí eu fui lá para o espelho, triste, com meu coração angustiado, porque eu estava sentindo algumas dores. Tinha uma tia doente, tinha um irmão que estava preso. Meu irmão se envolveu numa confusão aí, né, de torcida, briga de torcida, foi preso. Então eu estava ali bebendo cada vez mais. Eu estava mexendo com drogas também cada vez mais. Brigava no trabalho, não parava com dinheiro no bolso, não tinha nada, não estava tendo nada, nem alegria. Aí chegou um momento que eu olhei no espelho e perguntei para Deus: Deus, o que está acontecendo comigo? Perguntei: Deus, no que eu estou me transformando? E aí Deus tocou no meu coração: meu filho, até aí você plantou coisas erradas. Você ainda tem a oportunidade de arrancar tudo isso de errado que você plantou e começar a plantar coisas novas na sua vida. Irmãos, passou alguns dias, passou um tempinho ali, infelizmente minha tia faleceu, meu irmão continuou ali preso, eu estava continuando sofrendo, mas chegou um dia que eu tomei a decisão de escolher a Jesus Cristo, né? Aliás, Ele que nos escolhe, mas escolher a salvação que está em Jesus Cristo, irmãos. Receber Jesus como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Dali para cá, Jesus Cristo começou a me ensinar a fazer uma plantação certa, plantar boas sementes, e desse tempo para cá minha vida mudou, irmãos. Mudou totalmente. Não tem um ditado que diz aí? A minha vida mudou da água para o vinho? E realmente, irmãos, a nossa vida mudou. Hoje estou aqui com a minha esposa, pastora Nilma, estou aqui com a minha filha, diaconisa Suzane, com meu filho, né, o levita Pedro, estou aqui com meu genro, estou aqui com meus irmãos. Isso alegra muito o meu coração. É isso que traz motivação para a minha vida. Irmãos, e eu estou assim, aprendendo com Deus, a ser mais resistente, mais resiliente. Estou aprendendo a ter equilíbrio emocional nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Aliás, estamos estudando isso no estudo bíblico também, né? Buscar equilíbrio. E quanto mais eu busco equilíbrio, irmãos, na minha vida, mais está sendo difícil surgir coisas para me abalar. Hoje bem surgiu uma situação chata, né, na minha família, situação triste que me entristeceu ali. Fiquei triste, mas é como a palavra de Deus fala, eu fiquei triste, mas não fiquei desesperado. Por algum momento eu fiquei ali angustiado, irmãos, mas eu não fiquei abalado a ponto de parar. Pelo contrário, eu me senti fortalecido para clamar cada vez mais forte pela minha família. E eu creio que mesmo tendo que tratar, Deus, Ele vai dar a vitória também. Deus, Ele coloca as mãos. Hoje, quando eu entrei aqui antes do culto, ajoelhei aqui na cadeira, comecei a orar. Veio um sentimento muito grande no meu coração e falei: Deus, coloca as mãos nessa situação. Coloque suas mãos poderosas sobre a minha família. E eu orei, falei: Deus, o que precisar de tratar dentro de nós, que o Senhor venha tratar. Irmãos, para nós mudarmos verdadeiramente, o tratamento é doloroso. Você não pensa que o tratamento vai ser aquele tratamento ali, né, leve, para ter realmente uma mudança nas nossas vidas. Não é uma simples cirurgia, uma pequena cirurgia, não. Para ter uma mudança verdadeira nas nossas vidas, é uma operação, irmãos. E essa operação é uma operação muito complexa. É a operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos que muitas vezes sofrer, temos que passar por dificuldades, temos que passar por situações dolorosas para realmente mudarmos. Chegou um momento da minha vida que eu cheguei a pensar, e eu cheguei ali, né, a ter o discernimento que eu estava até mesmo ficando depressivo. Uma pessoa que de 10 em 10 minutos ia para o banheiro, se escondia ali no banheiro para chorar. Uma pessoa que de 10 em 10 minutos fechava a porta do quarto para ninguém ver e ficava ali chorando, triste, angustiado, depressivo. Mas, irmãos, para a honra e para a glória do Senhor, nessa noite eu posso dizer: Deus, Ele curou a minha alma, Deus, Ele curou a minha mente, Deus, Ele curou o meu coração. Então, aquilo que me abalava, né, há certo tempo atrás, já não está me abalando tanto. Pelo contrário, está me dando motivação para me buscar cada vez mais. Deus tem falado nessa igreja: vigiai e orai. Eu creio que às vezes a gente esquece, né, do propósito, do tema do propósito. Mas quando nós lembramos, chega a dar aquele susto. Meu Deus, eu tenho que vigiar e tenho que orar.
Irmãos, eu creio que até no final do ano, se nós levarmos a sério este propósito, e todos os propósitos que foram feitos neste ano nessa igreja, você vai ter testemunho para contar se você aplicar essa fé no seu coração. Se plantou errado até agora, há tempo de arrancar o que plantou e começar a plantar coisas certas, porque Deus nos dá essa oportunidade. E aqui no versículo 3 diz, há tempo de matar e tempo de curar. Quantas vezes nós não matamos por causa de alguma palavra que nós falamos? Às vezes nós falamos ali algo que não deveríamos falar para alguém. A Bíblia fala, o poder da vida e da morte está na língua, está na boca, estão nas palavras. Então, muitas vezes, nós matamos o sentimento de alguma pessoa, o emocional de alguma pessoa com as nossas palavras. E a Bíblia fala, há tempo de matar, mas há tempo de curar também. Assim como existem situações em que nós matamos com palavras, existem situações também que nós podemos curar com as nossas palavras. Uma das palavras que mais curam é um pedido de perdão. Pedido de perdão tem o poder de curar uma alma. Cura a alma de quem está pedindo e cura a alma de quem também está recebendo e aceitando o pedido de perdão. Deus fala nessa noite também, há tempo de matar, talvez nós já passamos por esse tempo de matar, mas hoje é dia de curar. Se você veio aqui nessa noite querendo ouvir algo de Deus e querendo algo diferente na sua vida, se você tem que liberar perdão, Deus está falando, hoje é o dia de liberar perdão. Pastor, mas eu não sou culpado. Pastor, a culpa não foi minha. Para Deus isso não importa. Para Deus isso não importa porque nós também, irmãos, nós não merecíamos nada. Nós éramos pecadores. Nós tocávamos o horror. Mas ainda assim Deus não nos julgou. Deus, Ele nos perdoou através de Jesus lá naquela cruz, irmãos. Então, se Jesus foi capaz de nos perdoar, mesmo nós sendo os piores pecadores, quem somos nós para não liberar perdão também? Porque há tempo de matar, mas hoje é dia de curar. Aqui fala, há tempo de derribar e tempo também de edificar. Como eu falei, às vezes nós construímos coisas erradas nas nossas vidas. Se até aqui nós construímos coisas erradas, hoje é dia de derrubar. Derruba e começa de novo. Tem coisas, irmãos, que uma simples reforma não vai adiantar, não. Você pensa, vou dar uma maquiada aqui, fazer uma maquiagemzinha aqui, vou dar uma reformadinha aqui. Irmãos, tem coisas que realmente tem que derrubar e começar do zero. Sabe por quê? Porque às vezes você pensa que o problema é na parede, e muitas vezes o problema não é na parede. Às vezes o problema é na estrutura, é na base. Então não adianta só ficar tampando os buracos da parede, irmãos. Tem paredes que têm que ser derrubadas e começar do zero. Tem muitas escolhas e muitas decisões que nós tomamos, que muitas vezes nós ficamos insistindo nessas decisões, insistindo nessas escolhas, insistindo no caminho errado. E Deus está falando, derruba e começa tudo de novo. Os irmãos perceberam que Deus está falando para a gente começar de novo? Arrancar o que plantou de errado, tomar nossas novas decisões, tomar novas escolhas, tomar novos caminhos. Pastor, mas eu já sou crente. O senhor fala assim, parece que eu nem sou crente. Eu já sou crente, eu já vou para a igreja, eu frequento os cultos. Deus não está falando disso, irmãos. Deus está falando de decisões precipitadas, decisões erradas e escolhas erradas que os crentes também fazem. Aliás, os crentes muitas vezes tomam decisões precipitadas porque não param para ouvir a voz de Deus. Hoje eu estava até conversando com a minha esposa, um fato, né? Que às vezes as pessoas ficam querendo muito ouvir profecia, né? Profecia, revelação, aí acaba ouvindo é profetada. Acaba ouvindo é o espírito do engano. Tem pessoas que não podem ouvir anunciando assim, vai ter o culto da revelação, vai ter a tarde da revelação, lá em tal igreja vai ter a mesa da revelação e Deus vai revelar. Aí tem pessoas que ficam correndo, de igreja em igreja, de culto em culto, de campanha em campanha, atrás de revelação. Essas pessoas, elas são presas fáceis ao espírito do engano. O diabo olha ali, ela está doida para ouvir uma coisinha, ele está doido para ouvir uma coisinha aqui, e muitas vezes vem o espírito do engano, irmãos. Eu falei com minha esposa, às vezes tem pessoas que estão aí desorientadas, com a mente perturbada, com a mente transtornadas, porque estão ali sempre querendo ouvir algo através da boca do homem, sendo que a própria pessoa pode colocar os joelhos no chão, abrir a sua Bíblia e receber a revelação direto de Deus, irmãos. Certa vez eu estava ouvindo a rádio, né? Ouvindo a rádio ali, aí na rádio toda hora anunciando.
tal dia, em tal lugar, em tal horário, vai ter a mesa da revelação. Eu até brinquei com minha esposa, eu falei, Nima, você quer ver a mesa da revelação? Peguei minha Bíblia e coloquei em cima da mesa. Eu falei, aqui está a mesa da revelação. Porque aqui está a palavra de Deus que me revela tudo o que eu preciso. Essa é a verdadeira mesa da revelação, irmãos. E outra coisa, quando eu olho lá para Jeremias, capítulo 18, Deus dá uma ordem a Jeremias. Deus fala, Jeremias, você vai descer até na casa do oleiro e lá eu te revelarei. Deus marcando, né, o dia da revelação. É Deus que marca o dia que Ele vai nos revelar as coisas. É Deus que marca o encontro, irmãos, onde Ele quer nos revelar tudo o que nós precisamos. Mas hoje em dia nós vemos coisas diferentes acontecendo. Hoje em dia nós vemos o homem marcando o dia que Deus vai revelar. O homem praticamente querendo mandar em Deus. Tal dia, tal horário, Deus vai revelar. Eu vou colocar ali, né, meus objetos e Deus ele vai revelar. Vou colocar ali o óleo ungido, a arca da aliança e Deus ele vai revelar. O homem, irmãos, querendo determinar como e que dia que Deus vai revelar todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa, todos os dias Deus ele pode nos revelar se nós tivermos comunhão com Ele. Mas Ele vai nos revelar na hora e no momento certo, irmãos. Se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade dEle, a Bíblia fala, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas as encobertas pertencem a Deus, irmãos. Deus ele fala nessa noite, vamos tomar cuidado com o espírito do engano. Então há tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Eu não sei se você está no tempo de chorar, mas Deus ele fala sobre a sua vida também. Vai chegar o tempo de sorrir. Já prepare aí, irmãos, escove bem os dentes. Prepare e dá uma limpeza geral nos dentes aí, irmãos, porque você vai sorrir e o seu sorriso vai alegrar outras pessoas também que estão ao seu redor, irmãos. Há tempo de chorar, sim. E muitas vezes é até um choro gostoso, porque nós choramos ali na hora, mas nós sabemos que o nosso Redentor, ele vive e reina. Por quê? A alegria pode até durar uma noite. A tristeza, né? A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, irmãos. Hoje eu quero profetizar isso na sua vida. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Lembrei da irmã Osmarina. A irmã Osmarina, né, muitas vezes chegava aqui com uma joelheira enorme no joelho. Eu já ficava, Deus, cura. Daqui eu já apontava, Deus, cura a sua serva, Senhor. Aí teve uma certa vez, eu lembro do testemunho dela. Estava aqui a Santa Ceia, né, os meninos louvando, a gente orando aqui, ministrando a cura. E a irmã Osmarina, irmãos, recebeu a cura dela. Passou outros cultos, quando viu que não, a irmã já estava dançando, pulando na presença do Senhor. Porque há tempo de chorar, mas há tempo também de saltar de alegria, irmãos. Deus ele é fiel nas nossas vidas. Aqui também diz, tempo de espalhar pedras, ou atirar pedras, né? E tempo de ajuntar pedras. Talvez nós passamos muito tempo das nossas vidas também atirando pedras, julgando, né? Falando mal das pessoas. A Bíblia fala que teve uma situação ali em que uma mulher foi pega em adultério, em flagrante de adultério. E todos ali já estavam preparados para atirar pedras. Todos já estavam juntando suas pedras ali para atirar naquela mulher. Sabe por quê? Nós somos muito rápidos em atirar pedras, mas nós somos muito devagar em recolher as pedras. O único que podia condenar aquela mulher era Jesus. Mas Jesus ele falou, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condena? Porque Jesus ele falou, aquele que não tiver pecados, que atira a primeira pedra. Ninguém teve coragem de atirar. E aí Jesus perguntou, mulher, cadê os seus acusadores? Se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Então Jesus, irmãos, ele não é igual ao ser humano. Jesus ele não é rápido para atirar pedras, não. Jesus ele é rápido para recolher as pedras. Então há tempo de atirar pedras e há tempo também de ajuntar pedras. Às vezes a nossa vida não rompe, muitas vezes em uma área, porque pode ser que nós estamos atirando muitas pedras, mas hoje é dia de recolher as pedras. Aqui também diz, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Aí isso aqui, né, muitas vezes é complexo. Porque quantas vezes, irmãos, nós não queremos ali ajudar a pessoa, nós ali aconselhamos aquela pessoa,
acolhemos, abraçamos, e muitas vezes essa pessoa só quer encrenca, só quer confusão. Então há tempo de ajudar, há tempo de abraçar, mas há tempo de se afastar também. Jesus Cristo ele falou para os seus discípulos: vocês vão pelas cidades, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão levar a paz, mas se eles não quiserem a paz, vocês vão fazer o quê? Bater a poeira dos pés, e a paz vai voltar para vocês. Infelizmente isso acontece nas nossas vidas. Nós fazemos de tudo para ajudar vidas, mas muitas vezes as vidas ainda não querem, resistem, né? E às vezes ainda causa confusão. Então pode ser que alguns relacionamentos, Deus ele vai permitir que haja ali um distanciamento, irmãos. Há tempo de abraçar, mas pode ser que seja o tempo de afastar-se de abraçar também. Versículo 6 diz: há tempo de buscar e tempo de perder. Há tempo de conquistar, há tempo de perdas nas nossas vidas, mas também há tempo de vitórias, há tempos de ganhos nas nossas vidas. Eu já perdi, irmãos, algumas coisas assim valiosas na minha vida também, né? Mas eu já, conversando com minha esposa, eu já falei também. Eu falei: Nilma, nessa terra eu procuro não me apegar em coisas materiais e eu costumo não chorar pelo leite derramado. Porque adianta alguma coisa você chorar pelo leite derramado? Ah, derramou o leite, você vai ficar chorando? Você vai querer juntar o leite derramado? Não adianta, né, irmãos? Não tem mais jeito, o que já foi, já foi. Então nós não sabemos o dia de amanhã, hoje nós temos, amanhã nós podemos não ter mais. Então o segredo é: não se apegue a nada dessa terra. Nós podemos estar abençoados hoje, mas amanhã nós podemos perder. Nós podemos ter emprego hoje, mas amanhã nós podemos perder o emprego também. Não desejo isso para ninguém, nem profetizo isso na vida de ninguém. Mas se surgir alguma perda, nós temos que falar igual Jó: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó falou isso. E chegou o momento que Jó, ele foi restaurado em todas as áreas da sua vida. Então há tempo, irmãos, de buscar, mas também há tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Muitas vezes nós guardamos coisas que não é para guardar mais. Às vezes nós guardamos sentimentos dentro de nós que Deus está falando: é tempo de jogar isso fora. Às vezes nós guardamos alguma mágoa, algum rancor, algum ressentimento dentro de nós. Deus está falando: é tempo de jogar isso fora. Muitas vezes nós guardamos muitas dúvidas no nosso coração, muitas dúvidas, muita confusão na nossa mente, muitos pensamentos ruins. E Deus está falando: você guardou isso por muito tempo, mas agora é tempo de jogar fora. Hoje Deus quer substituir, irmãos, pensamentos de desânimos, pensamentos de derrotas por pensamentos de vitória sobre a sua vida. Não guarde aquilo que é para jogar fora. Às vezes a pessoa fica insistindo no relacionamento. Às vezes a pessoa fica insistindo numa má amizade. Às vezes a pessoa fica insistindo em algo que Deus falou: já chega, jogue isso fora, porque eu tenho coisas novas para a sua vida. Há tempo de guardar, mas há tempo de deitar fora. Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Ou seja, há tempo de rasgar, mas há tempo de costurar também. Muitas vezes nós temos relacionamentos partidos, relacionamentos rasgados. Vai chegar um tempo que nós vamos ter que costurar de novo esse relacionamento, irmãos. Aqui volta a falar sobre o perdão. Muitas vezes, irmãos, os relacionamentos estão aí partidos, mas Deus ele quer o quê? Uma restauração. Aqui também diz: há tempo de estar calado e tempo de falar. Nisso aí a gente erra muito, né? Às vezes é hora de ficar calado e a gente fala na hora que é para ficar calado. Às vezes é hora de falar, mas aí a gente fica calado na hora que é para falar. Às vezes a gente inverte. Às vezes a gente confunde as coisas. Então, no tempo de ficar calado, vamos ficar calado confiando em Deus. Mas o tempo que Deus mandar a gente falar, não vamos ser covardes, né? Vamos falar aquilo que Deus quer. Vamos falar aquilo que Deus quer que seja dito, irmãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Aqui também diz: há tempo de amar e há tempo de aborrecer. Há tempo de guerra e tempo também de paz. Hoje eu quero profetizar coisas boas, irmãos. Não quero profetizar. O tempo de guerra está passando na sua vida. É um tempo de paz na sua vida nessa noite de hoje. Porque você está aprendendo não é com o pastor William. Eu estou lendo a Bíblia. Você está aprendendo é com a palavra. Pastor William, mas lendo a Bíblia, eu entendo que o mundo vai ficar cada vez pior. Que o mundo vai estar mais em guerra. Eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te ensinar algo sobre a paz.
O que é paz? Paz é a ausência de conflitos interiores. O mundo pode estar um turbilhão, mas dentro do seu coração, Deus ele vai colocar uma paz que excede todo entendimento. É aquela paz que guarda o nosso coração e guarda também a nossa mente em Cristo Jesus. Irmão, sabe o que Jesus quer fazer? Jesus ele quer curar a nossa mente. Hoje nós aprendemos que a nossa mente está abrigada, está alojada na nossa consciência. A nossa mente também está relacionada com a nossa alma, com aquilo que a gente sente, com aquilo que nos atinge, com aquilo que nos machuca. Mas muitas vezes também a nossa mente está confusa. Hoje Deus está restaurando mentes através dessa palavra abençoada, irmãos. Hoje é tempo de restauração. Aqui também diz, há tempo, que vantagem tem, né, o trabalhador naquilo que trabalha, tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos do homem para com ele os afligir. Então, muitas vezes, irmãos, Jesus mesmo ele falou, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas aflições que você sente, essas aflições que você passa, eu quero te dizer que não é para a sua derrota, é apenas para o seu aprendizado e para a sua vitória lá na frente. Eu já tive muito aflito na minha vida. Mesmo quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, né? Teve uma época da minha vida que eu comecei a passar alguns problemas, comecei a passar algumas dificuldades e eu estava muito aflito. Meu coração chega e estava doendo. Eu estava passando um tempo de aflição. Eu poderia ter desistido, porque eu ainda era novo convertido, né? Poderia ter falado, eu entreguei minha vida para o Senhor e estou com essa tristeza toda, com essa aflição toda, eu acho que eu vou desistir de ser crente, vou voltar para o mundão. Eu poderia ter feito isso, mas não fiz, irmãos. Eu pregava ali numa rádio, né, na Rádio Resgate. Muitas vezes eu ia para a Rádio Resgate aflito, mas ia. Eu também ajudava o pastor a cuidar da igreja. Muitas vezes eu ia para o culto aflito, mas ia para o culto. Às vezes o pastor me dava uma oportunidade, eu pegava ali o microfone aflito, mas eu pegava. Às vezes tinha que fazer o evangelismo, eu ia para o evangelismo aflito, mas eu ia para o evangelismo. Aí teve um dia que eu estava com essa aflição também, muito grande dentro do meu coração. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui lá para o monte. Eu fui para o monte e comecei a fazer o propósito de uma semana. Me lembro como se fosse hoje. Eu fiz esse propósito e falei, Deus, eu vou descer aqui uma semana em oração, vou tirar um período de jejum também, vou consagrar minha vida e vou descer aqui uma semana. Irmãos, eu comecei a descer ali para o monte, comecei a orar e parecia que nada estava acontecendo. Continuava aflito, continuava sem resolver aquela situação e parecia que nada estava acontecendo. Chegou um dia que eu resolvi ler um livro. Este livro, ele se chamava A Cura pela Palavra. Eu até recomendo que os irmãos comprem. A Cura pela Palavra. E este livro, irmãos, totalmente cristocêntrico, né? Baseado na palavra de Deus. E eu estava ali com um sentimento ruim. Na verdade, eu estava com uma mágoa no meu coração. E eu precisava ser curado. E essa mágoa eu orava, eu pedia a Deus, mas não passava, não saía. Mas tinha feito o propósito. E nesse dia eu li esse livro, e nesse livro estava relatando a história de Jacó e Esaú, que tiveram uma briga entre os dois. Relatava também a história de José, né, onde houve perdão entre os irmãos. Jacó e Esaú, onde houve perdão também. Irmãos, quando eu terminei de ler aquele relato ali, com olhos diferentes, aí a palavra entrou no meu coração, eu tomei posse daquela palavra. Quando eu terminei de ler o livro, eu falei, Senhor, eu tomo posse dessa palavra e hoje, nesse dia de hoje, eu tomo posse da minha cura. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele sentimento que estava alojado dentro de mim foi lançado fora. Parece que foi tirado com a mão, e na verdade ele foi tirado com a mão mesmo. Foi tirado com a mão de Deus do meu coração, irmãos. E esse sentimento ruim que eu estava, não voltou mais para dentro do meu coração. Sabe por quê, irmãos? Há um tempo determinado para todas as coisas. Assim como tem o tempo da aflição, tem o tempo da cura também. E hoje eu profetizo esse tempo da cura na minha e na sua vida, no espírito, na alma e no corpo. E quem crê pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite, irmãos. Aplaudo o nome do Senhor, porque quero profetizar coisas novas na sua vida. Mas nós não podemos nos esquecer. As decisões e as escolhas somos nós que fazemos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, né? Foi até aqui que Deus me deu. E eu quero pedir para minha esposa encerrar.
e eu agradeço muito a oportunidade e que Deus possa dar a todos uma semana abençoada. E quero agradecer, né, todos os irmãos que vieram, agradecer os visitantes também, viu, a família. Deus abençoe grandemente e guarde essa palavra no seu coração, pratique essa palavra, porque Deus nessa noite Ele te dá vitória. Glória a Deus.